A categoria de organização ou de estrutura operava com a ideia de integração funcional entre as partes de um todo. A categoria da informação opera com a de processo informativo. A organização, a noção de organização ou de estrutura, se articulava a ideia de máquina. A de informação articula-se a ideia de autômato. Uma máquina possui 5 características principais. Primeiro, o uso da força natural. Segundo, a presença de operações e trabalhos múltiplos e diversificados. Terceiro, a reunião regulada de movimentos que se apropria das forças naturais e visa dominar a natureza. Quarto, operação de causalidades controladas, continuidades seguras e concatenações bem-sucedidas. E quinto, uma máquina é um objeto tecnológico, porque ela depende de conhecimentos científicos e ela avança com esses conhecimentos ou faz esses conhecimentos avançarem. O melhor exemplo de um objeto tecnológico é o telescópio. Né? Galileu não teria construído, ele recebe a luneta dos flamengos, né? E os flamengos usavam para olhar nessa direção, olhar o mar, para navegação. Galileu, a revolução de Galileu consiste em fazer isso com a luneta, né? E olhar o céu. E para poder olhar, ele tem que garantir a qualidade desse objeto que tem que produzir uma visão perfeita. Para isso, é preciso conhecer as leis de óptica. Refração, reflexão, etc. Então, é preciso uma ciência, a óptica, para produzir esse instrumento. E produzido esse instrumento, ele produz um avanço no conhecimento científico. É isso um objeto tecnológico. Um objeto técnico é um objeto que qualquer um de nós pode fazer sem ter grandes conhecimentos de nada. É aquela coisinha que funciona. Deu certo. O objeto tecnológico, não. O objeto tecnológico é aquele que é incorporação de ciência. Né? Ele vem de um conhecimento científico para fornecer novos conhecimentos científicos. Desse ponto de vista, uma máquina, sobretudo a partir da segunda revolução industrial, uma máquina é um objeto tecnológico. O autômato. Por seu turno, o autômato possui as seguintes características. Primeiro, ele tem em si mesmo o princípio do movimento. Segundo, realiza sozinho e por si mesmo as operações que executam a obra. Ou seja, ele é capaz de comunicar movimento às suas partes. Terceiro, ele realiza ações que implicam pensamento, isto é, linguagem, pois ele opera por informação e comunicação de informação, graças à codificação, legível ou compreensível para o instrumento, que se torna capaz de estabelecer por si mesmo as relações entre as suas funções, agindo sobre si mesmo. Ou seja, as operações são sistemas de sinais codificados sob a forma de programas matemáticos que funcionam como mensagem. 4. Ele é dotado de autorregulação, isto é, o instrumento é capaz de corrigir-se por si mesmo para assegurar o seu funcionamento correto e o seu equilíbrio interno. 5. Ele opera 3 tipos de comunicação, de movimento, de energia e de informação. 6. Ele opera em diálogo com o mundo exterior e com o usuário, graças ao programa, visto que o programa é a ingestão, pelo instrumento, de uma parte constante das informações que podem vir do mundo exterior e das instituições do usuário. E 7, ele é uma inteligência artificial. Numa obra intitulada A Sociedade Informática, o filósofo Adam Schaff se refere à revolução da microeletrônica, notando que, mesmo sem nos darmos conta, nós estamos rodeados por ela,
desde os pequenos objetos de uso cotidiano, como o relógio de quartzo, a calculadora de bolso e o telefone celular, até os computadores e os voos espaciais. Ele menciona também a revolução na microbiologia, com a descoberta do código genético dos seres vivos, da qual seguiu a engenharia genética, que pode alterar o código genético de plantas, animais e seres humanos. Ele menciona ainda a revolução da energia nuclear, obtida mediante a fissão e fusão controladas de átomos, podendo propiciar aos humanos recursos energéticos praticamente ilimitados, embora tenha sido prioritariamente usado até agora para fins militares. O ponto importante assinalado por Schaff é a diferença entre os antigos objetos técnicos, que ampliavam a força física humana, e os novos objetos técnicos, que ampliam as forças intelectuais humanas, isto é, as capacidades do pensamento, pois são objetos que dependem de informações e operam ou fornecem informações. Como sabemos, durante a primeira e segunda revolução industriais, o corpo humano estendeu-se no espaço. Primeiro, com o telescópio, o microscópio, a máquina a vapor, as máquinas elétricas, o telégrafo, o telefone, o rádio, o cinema e a televisão. Agora, porém, com os satélites e a informática, é o nosso cérebro, ou o nosso sistema nervoso central, que se expande sem limites, diminuindo distâncias espaciais e intervalos temporais até abolir o espaço e o tempo. De fato, o universo está online durante 24 horas, sem obstáculos de distâncias e de diferenças geográficas, de diferenças sociais, diferenças políticas, nem com a distinção entre o dia e a noite, ontem, hoje e amanhã. Tudo se passa aqui e agora, como se vê nas chamadas salas de bate-papo, em que é possível conversar com pessoas do outro extremo do planeta e cuja presença é instantânea, ou como se vê nas grandes operações financeiras feitas num piscar de olho entre empresas e entre bancos situados nos confins da Terra. Com a revolução informática, estamos diante de uma nova inserção do saber e da tecnologia no modo de produção capitalista. Nas revoluções técnicas e tecnológicas anteriores, a pesquisa científica teórica era autônoma e se tornava ciência aplicada quando empregada por meio de tecnologias vinculadas à produção econômica, ou quando os resultados teóricos eram retomados com fins econômicos em laboratórios mantidos pelas empresas de produção. Hoje, a ciência tornou-se força produtiva. Isto é, ela deixou de ser uma força de conhecimento autônoma e deixou de ser um suporte para o capital, para se converter no principal agente da sua acumulação e reprodução. Fala-se, por exemplo, em capital intelectual das empresas. Consequentemente, a força e o poder capitalistas encontram-se hoje no monopólio dos conhecimentos e da informação. E é isto que dá origem à expressão sociedade do conhecimento. Todos dizem que nós vivemos uma nova sociedade chamada a sociedade do conhecimento. Né? Então, com essa expressão, sociedade do conhecimento, pretende-se indicar que a sociedade e a economia contemporâneas se fundam sobre a ciência e a informação, graças ao uso competitivo do conhecimento, da inovação tecnológica e da informação nos processos produtivos e financeiros, bem como nos serviços, como a educação,
a saúde e o lazer. Toda a questão que se coloca é a de saber quem tem a gestão de toda esta massa da informação, quem tem o centro coletor e distribuidor dessa gigantesca massa de informação, e, portanto, a pergunta é: quem tem o poder?